Como já cansei de falar, o Império Romano tinha simplesmente um dos melhores exércitos da antiguidade. As temidas legiões romanas poderiam colocar medo em qualquer inimigo. Com centenas de milhares de legionários espalhados em todo o Império, quantas legiões ficavam estacionadas protegendo Roma? No vídeo de hoje buscaremos responder essa pergunta. O Império Romano era muito extenso, e por isso, eram necessários muitos soldados para proteger as fronteiras e manter a ordem em meio às províncias conquistadas. Dezenas de legiões estavam espalhadas pelo Império, em cada época era uma quantidade de legiões, dependendo da exigência. Entretanto, em Roma, a situação era diferente. Em média, ao longo do Principado, o exército romano tinha cerca de 23 a 25 legiões em mãos, totalizando cerca de 125 mil legionários, sem contar as centenas de milhares de auxiliares. No entanto, em tempos de guerra civil, esse número poderia saltar para quase 4 vezes esse valor, cerca de 400 mil legionários, ou 80 legiões. Durante a invasão de Trajano à Dácia, por exemplo, Trajano levou cerca de 200 mil legionários, ou 40 legiões com ele para a Dácia, e deixou as províncias perigosamente desprotegidas, então todas as províncias romanas provavelmente tinham cerca de 100 mil homens ou menos defendendo as fronteiras. No entanto, na cidade de Roma, é improvável que houvesse legiões apenas para defender a cidade, já que os imperadores raramente mantinham legiões na Itália. A Itália estava no coração do Império, por isso raramente enfrentou ameaças perigosas no auge do Império. As legiões romanas não deveriam ficar estacionadas em Roma ou na Itália ao sul do rio Rubicão. Qualquer general que entrasse em Roma com suas legiões, teria dado início a uma guerra civil, a menos que fosse autorizado para comemorar um triunfo. Quando Augusto instituiu o cargo de prefeito da cidade, ele também estabeleceu 3 coortes para constituir uma espécie de força policial para a cidade de Roma. Essas tropas também estavam estacionadas no acampamento dos pretorianos em Roma, embora servissem sob o comando do prefeito da cidade, homem de posição senatorial. Em 27 a.C., Augusto fundou uma nova organização de elite, chamada Guarda Pretoriana, para servir como guarda-costas permanente do imperador. Havia originalmente 9 coortes, 3 das quais estavam estacionadas dentro de Roma com o restante em guarnição em cidades próximas. Enquanto eles patrulhavam discretamente no palácio e nos edifícios principais, os outros estavam estacionados nas cidades ao redor de Roma. Nenhuma ameaça foi considerada possível por parte dessas coortes individuais. O título de pretoriano foi usado durante a República Romana para os guardas dos generais romanos, e ganhou destaque sob a família Cipião por volta de 275 a.C. O serviço na guarda era mais fácil e mais prestigioso do que nas legiões, e os pretorianos recebiam 2 a 3 vezes mais do que os legionários. Os pretorianos eram iguais a qualquer formação de tamanho semelhante no exército romano, e eram frequentemente destacados para lidar com motins entre as legiões do Reno e da Panonia. Embora a guarda tivesse o poder de escolher ou destronar imperadores, ela não tinha nenhum papel na administração do governo. Os vigias, também fundada por Augusto, serviam como bombeiros e vigias noturnos na cidade de Roma. Cada coorte de vigilantes era responsável por 2 das 14 regiões da cidade. Eles foram originalmente retirados das fileiras dos libertos e não eram realmente soldados, embora estivessem organizados em uma base quase militar. O comandante das vigílias era um prefeito da categoria equestre. Os vigilantes foram divididos em 7 coortes, lideradas por tribunos menores que podiam esperar que seu próximo avanço fosse para tribuno de uma coorte urbana. A presença dos guardas pretorianos não pode ser dispensada. O número de coortes pretorianas mudou proporcionalmente à percepção da ameaça ao imperador. No entanto, sob Tibério e por meio das maquinações de seu ambicioso prefeito, Lúcio Hélio Sejano, todas as 9 coortes foram transferidas para um acampamento em Roma, e Calígula aumentou o número de coortes para 12. Os pretorianos estavam sob o comando de 2 prefeitos de categoria equestre, e foram divididos em séculos da maneira legionária usual. Com o assassinato de Calígula e a escolha de Cláudio como imperador, as legiões pretorianas efetivamente substituíram o Senado e o povo de Roma,
como fonte de autoridade no império, muitas vezes eles seriam os imperadores da sombra. Cláudio permaneceu grato aos pretorianos, emitindo moedas com tributos a eles no início de seu reinado. Em 284 d.C., Diocleciano reduziu o status dos pretorianos, e eles não eram mais uma grande influência na vida do palácio. Constantino finalmente derrotou e dissolveu a guarda em 312 d.C. Podemos então chegar à conclusão de que nenhuma legião convencional guardava Roma. Isso se deve ao fato de que nenhum general poderia entrar na cidade com suas legiões, e mais que isso, Roma estava no coração do império. Para algum inimigo chegar lá, ele precisaria passar pelas poderosas legiões da fronteira. Em caso de uma revolta civil, estaria a guarda pretoriana preparada para agir, sendo ela em muitas vezes quem controlava a política da própria Roma. Já pensou o quão perigoso poderia ser se tivesse algumas legiões dentro da Itália? Qualquer um que pudesse controlar aquelas legiões, poderia tomar o controle da própria Roma. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.